Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? No livro agora de Ezequiel, hoje começando Ezequiel, né? E, e o Senhor tem separado e tem nos permitido viver algo incrível, né? Que é desfrutarmos juntos a palavra dele, né? Muitas das vezes eu creio que muitas pessoas fizeram isso, eu mesmo fiz isso por várias vezes, propus algo no meu coração, que eu ia ler a Bíblia toda, e quando eu começava, em alguns dias, passava Gênesis, Êxodo, chegava em Levíticos, já estava morrendo, e aí daí para frente parava. Ou muitas das vezes levei tanto tempo para concluir que eu não compreendia a história inteira, né, o completo da história, ou de forma que sem compreender a época que aquilo estava acontecendo. Então, como é bom podermos viver isso, né? E hoje a gente, começando em Ezequiel, já estamos partindo aí para o final, né? Para o final do Antigo Testamento, né? E aí é impressionante aquilo que o Senhor tem permitido a gente viver. Né? Espero que esteja sendo bom para você. Espero que o Senhor esteja falando ao seu coração. E vamos lá para mais um dia, para mais um tempo. Já separa aí seu dia, já deixa tudo preparadinho. Se você tem coisa a fazer, eu peço a você, ou faça depois, ou faça agora antes de começar, para que você fique com a sua mente totalmente voltada e centrada para a palavra do Senhor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar, já deixa aí tudo separadinho, seu papel, sua caneta, para que você possa, junto comigo, desfrutar da palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de viver, de ler, de aprender, de compreender, Pai, a Tua palavra. Continue falando ao nosso coração, continue abrindo o nosso entendimento para que possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Ezequiel, capítulo 1. Era o quinto dia do quarto mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos, 4 asas, suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência de seus rostos, e os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro. 2 asas cobriam seus corpos, com um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso e eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes,
e o fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e das suas estruturas. Reluziam como berilo. Os 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam. Enquanto iam, seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, eles também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como o gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas, ao que lhe estava mais próximo, e outras 2 cobriam o corpo. Ouviu o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como a de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia de um homem. Vi que a parte de cima de que aparecia ser a cintura dele parecia um metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel, capítulo 2. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim até hoje. Eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem de suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora sejam uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhes digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão a alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. E ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel capítulo 3. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel.
Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel estará endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fiquem apavorados ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, e continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito levou-me e ouvi uma estrondosa aclamação. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando uma nas outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com forte mão o Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para as nações de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não os advertir nem falar para dissuadi-lo de seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será o responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir ao ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você está livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre da culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para a planície, e eu falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da sua boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca, e você lhe dirá: assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Ezequiel, capítulo 4. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras ao cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha ariestes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade, e ponha-se à frente dela. Ela estará cercada, e você sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel.
Deite-se, e então sobre o seu lado esquerdo e sobre você, e ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o seu lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos de iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com o braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante 390 dias, em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em hora determinada. Coma o pão como você comeria o bolo de cevada, ácil e à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão a sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida de Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada, e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água, e ficarão chocados com a aparência uns dos outros, e definharão por causa da sua iniquidade. Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois, tome uma balança de peso e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime-o no fogo do 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. E espalhe 1/3 ao vento. Pegue porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras da sua roupa. E destas ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio do povo, com nações ao seu redor. Contudo, a sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis, contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano o Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe afligi castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes.
Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado meu santuário com as suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. Um terço do seu povo morrerá de peste e perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com os seus filhos, a peste e o derramamento de sangue, e alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouça a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: os montes e as colinas, as ravinas e os vales. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos ídolos, e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas, e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados, e tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão à espada, quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações, para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros e que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram, por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer desgraça sobre eles. Assim diz o soberano o Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome, pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver ou for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, e saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, e em todo monte alto, e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa, e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático, todos os seus ídolos, estenderei o meu braço contra eles, e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Assim diz o soberano, o Senhor, a nação de Israel.
Chegou o fim. O fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta, e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem pouparei com certeza o que lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Eis a desgraça. Uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim. Chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você, que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com as suas práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que o Senhor se desfere o golpe. Eis o dia, já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa da sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada. Quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa da sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo frouxa, e todo joelho ficará como água, e tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto, e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha, e sua cabeça será rapada. Atirarão suas pratas nas ruas, e o seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e o seu ouro serão incapazes de livrá-los do dia da ira do Senhor, e não poderão saciar a sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-lo tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e as usaram para fazer os seus ídolos repugnantes e a sua imagem detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado. A cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta e os ensino da lei pelo sacerdote. Se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta e pelos seus próprios padrões,
eu julgarei, e então saberão que eu sou o Senhor. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente. E até amanhã.